Olá, bom dia! Começamos agora o nosso terceiro dia de CIUFP. É uma alegria contar com sua participação nesse evento. Desejamos que todas e todos estejam bem, em paz e com saúde. Na programação do segundo CIUFP dessa quarta-feira, dia 11 de novembro, teremos as atividades do 10º Seminário de Extensão e Cultura e da 7ª Mostra de Comunidades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Na manhã de hoje, teremos a apresentação cultural. Logo após a apresentação cultural, teremos a palestra A Extensão Universitária e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Novo Normal, com o palestrante professor doutor Henrique Zeferino de Menezes, da Universidade Federal da Paraíba. A palestra terá como mediadora a professora doutora Cleânia de Sales Silva e mediadora adjunto o professor doutor Francisco de Tasso Ribeiro Caselli. Ainda teremos mostra de comunidades e oficinas da Prexc também pela manhã. No horário da tarde, teremos a apresentação cultural e logo após a apresentação cultural, será a palestra O Protagonismo da Extensão na UFP, ministrada pela professora doutora Cleânia de Sales Silva, pró-reitora de Extensão e Cultura. A mediação será feita pelo professor doutor Francisco de Tasso Ribeiro Caselli, tendo como mediadora adjunta Cristiane Campelo da Silva. Continuando a programação da tarde, teremos mostra de comunidades, oficinas, apresentação oral do SEMEX e apresentação cultural. O segundo CIUFP segue até o dia 13 de novembro com uma vasta programação. Acesse o site ciufp2020.uf.br ou baixe o aplicativo do CIUFP para acessar a programação completa nas lojas de aplicativos. Estão conosco para iniciar a programação dessa manhã a pró-reitora de Extensão e Cultura, professora doutora Cleânia de Sales Silva, coordenador-geral do segundo CIUFP, professor doutor João Batista Lopes, coordenador de programas, projetos e eventos científicos e tecnológicos da Prexc e coordenador do 10º SEMEX e da 7ª Mostra de Comunidades, professor doutor Antônio Aécio de Carvalho Bezerra, coordenador de programas e cursos de formação profissional e políticas sociais da Prexc, professor doutor Francisco de Tasso Ribeiro Caselli, coordenador interino de programas, projetos e eventos de cultura, esporte e lazer da Prexc, professor doutor Jefferson Mendes de Souza. Também assessor de extensão do campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, o professor doutor Raimundo Nonato Oliveira Silva, assessor de extensão do campus Amilcar Ferreira Sobral, em Floriano, professor doutor Alisson Luiz Santos de Almeida, assessora de extensão do campus professora Sinobelina Elvas, em Bom Jesus, a professora doutora Kelciane Pereira. E já conosco também o palestrante dessa manhã, professor doutor Henrique Zeferino de Menezes, da UFPB. E nós informamos que está disponível no nosso chat o link para a tradução em Libras desse evento. Acesse e também compartilhe. Bom dia, muito obrigada pela sua audiência e pela sua participação nesse evento. Nós pedimos a atenção de todas e todos para a apresentação da música Carinho, de Pixinguinha, com o arranjo do maestro Emanuel Coelho e que será interpretada pelo coral e orquestra da UFP.
Belíssima apresentação, parabéns. A apresentação que faz parte do acervo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, foi gravada no momento anterior, e eu quero pedir desculpas pelo erro que eu cometi no nome da música. O nome da música é Carinhoso. Uma apresentação lindíssima, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o coordenador de programas, projetos e eventos científicos e tecnológicos da Prexc, e que é o coordenador do 10º SEMEX e da 7ª Mostra de Comunidades, professor Dr. Antônio Aécio de Carvalho Bezerra. Bom dia, professor Aécio. Bom dia, Graciele. Bom dia a todos que nos assistem. Quero cumprimentar o professor Dr. Henrique Zeferino de Menezes, da Universidade Federal da Paraíba, que será o nosso palestrante na manhã de hoje. Cumprimentar também o professor João Batista, que é o nosso coordenador geral do CIUFP. Cumprimentar a professora Caiana de Sales Silva, pró-reitora de Extensão e Cultura da UFP, em nome de quem eu saúdo os demais colegas da sala. O CIUFP é, sem dúvida, o maior evento da UFP por congregar 8 grandes eventos de diversos setores da nossa universidade. Realizá-lo na conjuntura atual está sendo um projeto muito desafiador para todos nós. Porém, a integração, a ousadia, a proatividade, o sentimento altruísta e o empenho de cada um separadamente e também no conjunto de todas as equipes executoras tornaram factível a realização deste grande evento. Nós, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, estamos participando do 2º CIUFP com 2 eventos importantes: o 10º Seminário de Extensão e Cultura e a 7ª Mostra de Comunidades, disponibilizando para toda a comunidade ufipiana e para toda a comunidade externa à UFP, uma ampla e diversificada cartela de atividades que congrega 2 palestras, 3 apresentações culturais, 16 oficinas, 32 mostras de ações de projetos de extensão e mais de 380 trabalhos em formato de resumos expandidos, dos quais 28 serão apresentados na modalidade comunicação oral, 5 serão apresentados na modalidade performance artístico-cultural e mais de 300 serão apresentados na modalidade pôsteres. Hoje, o SEMEX e a 7ª Mostra de Comunidades iniciam suas atividades com 1.590 inscritos, sendo 1.335 somente nas 16 oficinas disponíveis. Por tudo isso, o nosso sentimento é de gratidão, de muitos agradecimentos, primeiramente a Deus e a todos que, numa grande junção de forças, de competências,
sempre imbuídos de um sentimento altruísta, contribuíram para a concretização do 10º CEMEX e da 7ª Mostra de Comunidades no contexto do 2º CIUF. Foi uma equipe muito trabalhadora, muito coesa, né, encabeçada aí pelo professor João Batista. Em especial, nós queremos expressar os mais sinceros agradecimentos a toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É uma equipe pequena, não vou nominar todos para não incorrer em algum erro, né? Queremos agradecer também, né, aos nossos assessores de extensão dos campos fora de sede e a todos os nossos valorosos extensionistas, professores, discentes e técnicos administrativos, que são as estrelas maiores dos nossos 2 grandes eventos. No mais, gostaria de convidar e desejar que todos possam aproveitar ao máximo as atividades da programação do 10º CEMEX e da 7ª Mostra de Comunidades. Ótimo evento a todos e a todas e sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Aécio. Nós ouviremos agora a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora doutora Cleânia de Sales Silva. Bom dia, professora Cleânia. Microfone, professor. Professora, o seu microfone, por favor. Professor Aécio, pode desligar o... Bom dia. Tranquilo agora? Agora sim, bom dia, professora. Bom dia. Então, em nome do professor Arimateia Dantas Lopes, reitor da Universidade Federal do Piauí, e em nome de toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes na sala, coordenador-geral do CIUF, professor João Batista, seja bem-vindo, né, que é o coordenador-geral, né, do evento ao qual o CEMEX está vinculado. Saudar os coordenadores de extensão da sede e dos campi aqui presentes, né, professor Aécio Bezerra, que também é coordenador do CEMEX, os professores Tássio Caselli, Raimundo Lima, Alisson Almeida e a professora Kelsiane Pereira. Cumprimento de forma especial nosso palestrante de hoje, professor Dr. Henrique Menezes, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade em aceitar nosso convite para participar desse evento e colaborar conosco nessas discussões. Saúdo também a cerimonialista Graciele, né, a servidora Cibele e o servidor Walton Luiz, que estão nos dando apoio nesse momento. E todos aqueles que estão nos acompanhando através do canal YouTube da UFP, pró-reitores, superintendentes, diretores, professores, servidores, alunos, extensionistas e demais participantes. Sejam todos bem-vindos ao 10º CEMEX e 7ª Feira de Comunidades da UFP. Nós estamos muito felizes em recebê-los, né, e estar estabelecendo com vocês diálogos permanentes do saber fazer extensionista e compartilhando também os trabalhos que realizamos no ano de 2020. Um ano bastante difícil, bastante sofrido para nós, piauienses, mas para a população brasileira, para a população mundial, pela situação de vulnerabilidade, de sofrimento vivido pela pandemia Covid-19 e por todos os seus impactos na nossa vida social e profissional. Mas também foi um ano de muito aprendizado, de reinvenção, um ano em que, passadas as primeiras horas de choque da pandemia e da determinação do isolamento social, que enfrentamos abruptamente, fomos revendo práticas, revendo ideias, superando limitações no campo epistemológico, no campo afetivo, no campo tecnológico, e construindo novos modos de interagir, novos modos de dialogar, novos modos de aprender, novos modos de ensinar, novos modos de fazer extensão e novos modos de organizar e realizar o seminário de extensão. Então, a imensidão de incertezas que permearam nossas vidas nesse ano e nos angustiaram bastante, uma delas foi em relação à realização do CEMEX. Muitas dúvidas fomos enfrentando, desafios impensáveis até então, mas também fomos estabelecendo e fortalecendo novos diálogos. Fomos tecendo, aos poucos, e com pouquíssimas certezas, ou quase nenhuma certeza, novos caminhos.
sem dúvida, foi o ano de maior desafio enfrentado por nós, mas também o ano que mais nos reinventamos para dar conta desses desafios. Hoje, a realização desse evento totalmente online, no qual apresentaremos os trabalhos desenvolvidos junto às comunidades com e sobre a pandemia, é uma prova ímpar da capacidade que nós, humanos, temos de enfrentar nossos medos, nossas inseguranças, nossas limitações e vulnerabilidades, e de desenvolver ações que possam mitigar os impactos dolorosos e ameaçadores da dignidade humana nesse contexto. Né? É uma prova ímpar da capacidade que nós temos de construir alternativas, ainda que não ideais, mas necessárias e possíveis para continuarmos vivos na luta por um mundo mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. E foi assim que os nossos extensionistas da UFP, guerreiros acima de tudo, viveram o ano de 2020. É, pois, a hora de partilhar tais vivências de enfrentamento da Covid-19 junto aos diversos setores da sociedade e discutir o saber fazer extensionista nesse contexto da pandemia. O 10º Seminário de Extensão e Cultura da UFP e 7ª Mostra de Comunidades traz justamente como tema o protagonismo da extensão na UFP e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E está com uma programação excelente, como o próprio coordenador de extensão disse, constituída de palestras, oficinas, exposições de trabalhos, na modalidade de post, comunicação oral, performance cultural, além das apresentações culturais, que a gente já teve um exemplo aqui, que vão estar brilhantando o nosso evento. Toda essa programação é resultado de um trabalho coletivo, com participação de vários setores da administração superior, em especial aqui eu destaco a STI, né, e a Superintendência de Comunicação Social, que teve um trabalho coletivo da equipe organizadora do CIUFP, né, aqui representado pelo coordenador, professor João Batista, de toda a equipe da PREX, e aí eu gostaria de agradecer, em especial, o professor Aécio Bezerra, coordenador geral, né, desse evento, a quem nesse momento eu manifesto imensa admiração, reconhecimento e agradecimento pelo excelente trabalho realizado num momento extremamente desafiador como esse. Né? Agradecer ao professor Tasso Caselli, coordenador adjunto do CEMEX, né? Os servidores Walton Luiz e Cristiane Campelo, os assessores de extensão dos campi, professor Raimundo Lima, e a professora Kelsey e o professor Alisson, e agradecer também o regente Samuel Fagundes, né, e os integrantes do coral da UF pela linda apresentação na abertura do nosso evento e pela disponibilidade sempre em participar dos eventos da extensão e também pelos trabalhos na área de cultura que tem realizado e que realizou, inclusive, no ano de 2020, no contexto da pandemia. Então, e um parabéns eu quero e um agradecimento dar especialmente para os nossos extensionistas, professores, servidores, alunos, que mais se dedicaram para poder fazer a extensão nesse momento tão difícil, né, que vivenciamos. Então, o nosso evento foi realizado com muita dedicação, com muito carinho para cada um de vocês. Participem da nossa programação e venham protagonizar conosco da história do 10º CEMEX e 7ª Mostra de Comunidades da UFP. Muito obrigada. Nós que agradecemos à professora Cleânia, também para todas e todos que estão presentes e acompanham pelo nosso canal no YouTube. E dando continuidade à nossa programação, nós teremos agora a palestra A Extensão Universitária e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Novo Normal, com o palestrante, o professor Dr. Henrique Zeferino de Menezes, da UFPB. A coordenação da palestra terá a professora doutora Cleânia de Sales Silva e como mediador adjunto, o professor Dr. Francisco de Tasso Ribeiro Caselli. Professora Cleânia, é com a senhora. Muito obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Henrique Zeferino de Menezes pela disponibilidade em estar aqui conosco, em contribuir com os nossos diálogos. O doutor Henrique Zeferino de Menezes é doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Relações Internacionais, né, pelo programa lá de Santiago,
bacharel em Relações Internacionais pela PUC de Minas, bacharel em História pela Universidade Federal de Minas. Atualmente, é professor do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, e dedica-se a atividades de pesquisa e extensão no âmbito do desenvolvimento internacional e da economia política internacional. Atualmente está desenvolvendo um projeto de divulgação e difusão científica e tecnológica para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, inovações e aplicações tecnológicas. Esse projeto ele tem como objetivo responder a problemas do desenvolvimento local, nacional e mundial, né, tanto relacionados às questões sociais como às questões ambientais. Atualmente, o professor é coordenador do Núcleo de Políticas Públicas e de Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal da Paraíba e membro da Rede Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Autores de vários livros, capítulos de livros e artigos científicos, entre os quais destaco, nesse momento, o livro lançado em 2019, intitulado Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as Relações Internacionais. Então, seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez. Com esse currículo aqui, eu tenho certeza, né, que a sua palestra vai contribuir muito para nós extensionistas podermos estar cada vez mais desenvolvendo projetos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente nesse contexto de pandemia, né, e pós-pandemia. Né, a palavra agora está com o professor. Fique à vontade, professor, né, para nos enriquecer, né, com essa sua experiência, principalmente em relação aos projetos de extensão, né, e aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, Cleânia, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. É uma satisfação imensa poder participar desse grande evento, né, da Universidade Federal do Piauí. Fico mais feliz ainda de poder falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável nesse contexto, né, de um evento de extensão, sobre a extensão, né, e para os extensionistas, o que é muito importante. Uma pena que, né, não pude conhecer o Piauí ainda presencialmente, mas espero que no futuro isso venha futuro acontecer. Próximo, né? em janeiro. Estamos bem pertinhos, né? Mas ainda não tive o prazer de conhecer o Piauí, onde tenho muita vontade de ir, né? Cumprimentar também o professor Francisco, João Batista e Aécio, né, pelo convite, né, em nome, né, de todos os que fazem parte do evento, professor Alisson. E eu preparei uma apresentação porque eu gostaria de tratar de algumas experiências que eu tenho, né, visto, né, no Brasil e fora do Brasil, falar um pouco também da experiência que a gente desenvolve na Universidade Federal da Paraíba, de alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a diversas atividades e práticas que a gente desenvolve por lá, e falar um pouco também sobre a importância dos ODS e, fundamentalmente, o que eu quero destacar mais, falar da importância da universidade para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que essa é uma questão essencial, eu acho que temos que colocar em debate e trazer à tona e apresentar para a sociedade como um todo a enorme contribuição que as universidades dão para pensar soluções concretas e efetivas no processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre a minha apresentação, né, acho que falar sobre os ODS é falar também fundamentalmente sobre um dos pilares fundamentais dele, né, e da implementação dos ODS, que está explícito, especialmente no ODS 16, que diz respeito ao funcionamento das democracias, né, a importância da democracia, a importância da participação, né, para que a gente tenha formas de organização, né, sociais, né, mais resilientes, mais adequadas para nós podermos enfrentar, né, as nossas dificuldades.
E antes de falar, eu queria, né, acho que é função minha como professor, né, manifestar aqui publicamente o meu repúdio ao que vem acontecendo na Universidade Federal da Paraíba hoje. Está marcada para hoje a posse de um reitor que não teve votos, que não foi eleito pela comunidade acadêmica, né, 5% de votos na consulta, nenhum voto, né, nos colegiados, e, né, está para ser empossado hoje, né, um reitor interventor na Universidade Federal da Paraíba, né, um abalo muito grande, né, à comunidade acadêmica, aos professores, servidores, estudantes. Espero que a UFPI, né, a Universidade Federal de Piauí, não passe pelo que nós estamos passando lá. Então, acho que é importante manifestar nesse momento, né, acho que isso é um compromisso que nós, professores, temos que ter com as nossas instituições, né? Mas falando agora, então, um pouco, né, daquilo que importa, né, daquilo que me foi, né, para aquilo que eu fui convidado, eu queria primeiro compartilhar uma apresentação de PowerPoint que eu fiz. Eu não sei se eu consigo, né, daqui. Share screen, sim. Porque eu gostaria de trazer algumas informações que nós coletamos, né, em algumas atividades, alguns projetos que estamos desenvolvendo na Universidade Federal da Paraíba, que eu acho que podem ser ilustrativos para a gente pensar algumas dessas, né, assim, a questão como um todo, né, o pano de fundo, né, da apresentação, né, que é a extensão universitária e os objetivos do desenvolvimento sustentável no novo normal, né? Antes de mais nada, eu queria falar algumas poucas palavras sobre, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, para justamente fazer essa conexão entre o que significa uma agenda de desenvolvimento mundial, uma agenda de desenvolvimento global discutida e aprovada em reuniões, né, no âmbito das Nações Unidas, com o nosso trabalho cotidiano nas instituições de ensino superior, nas universidades, e o que isso importa também para pensarmos a extensão universitária, né? Então, os objetivos sustentáveis, acho que vou falar muito rapidamente, eu acho que a maioria, né, já conhece, ou pelo menos tem um conhecimento prévio sobre o que são, né? Mas trata-se de uma agenda global de desenvolvimento que foi aprovada em 2015 no âmbito das Nações Unidas, né? Que representa dois avanços significativos em relação ao que foram as agendas de desenvolvimento anteriores, né? De um lado, você tem, né, obviamente, uma ampliação, né, dos elementos que constituem o desenvolvimento, ou o que constitui esse compromisso global pelo desenvolvimento, que fica muito bem sinalizado aí nessa imagem, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que perpassam, né, aqueles elementos gerais que constituem a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento humano, né, muito fortemente ressaltado aí na questão da erradicação da pobreza, do combate à fome, né, e o ODS 3, que hoje, né, é muito relevante em razão do nosso contexto, né, mas de garantia de saúde e bem-estar às populações, a centralidade também da questão da igualdade de gênero, né, passa também pelo desenvolvimento econômico, né, crescimento econômico, né, emprego digno e de qualidade, inovação tecnológica, né, e alcança também a questão da sustentabilidade ambiental. Então, essa é uma primeira característica importante dessa agenda específica, especialmente se comparadas demais às anteriores, que é essa amplitude e ampliação, né, do compromisso em termos de números, né, de objetivos e de metas, né? E a segunda questão fundamental é justamente o conceito, a ideia, a incorporação da ideia do desenvolvimento sustentável, apesar das inúmeras contradições, né, internas ao próprio conceito de desenvolvimento sustentável, etc., mas essa incorporação da ideia de desenvolvimento sustentável, né, ao conjunto geral desse compromisso específico, né, assinado em 2015, é um outro passo importante
né, de avanço e de consolidação, né, e mesmo de uma inserção mais ativa, né, dessa agenda naquilo que se configura hoje como uma agenda mundial de desenvolvimento, né? Só que eu acho que é importante a gente pensar, eu acho que isso é uma questão muito relevante, tanto nos documentos que apresentam a agenda, mas também nas discussões, né, acadêmicas que são feitas, nas pesquisas realizadas sobre o desenvolvimento sustentável e sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável especificamente, é a necessidade, a ideia de pensar os ODS como um conjunto integrado e indivisível, né? É um compromisso de desenvolvimento que não deve ser tratado ou pensado de forma fragmentada, né? Mas compreender justamente como que esses 5 elementos, né, que constituem aí os eixos fundamentais da agenda em si, eles se integram e eles têm que ser pensados na sua totalidade, ou seja, entender justamente as interconexões entre a preservação ambiental, né, e o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, né, pensar também como que as instituições, né, democráticas, participativas, a construção de sociedades pacíficas está relacionado também, né, ao desenvolvimento social, né, ou seja, entender como que esses 5 pilares, né, pessoas, né, a prosperidade, o planeta, né, a paz e as parcerias para se alcançar esses objetivos, eles têm que ser lidos de uma forma integrada, né, uníssona, né, ou seja, tratar o desenvolvimento sustentável como uma totalidade. E isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, né, para as interconexões diretas que se colocam entre os diferentes objetivos que compõem a agenda, né? Essa imagem é de um artigo, né, publicado em 2015, né, em que o autor ele vai justamente apontar como que se dão, né, de forma objetiva e direta a interconexão entre os diferentes objetivos e a importância, então, de se pensar o desenvolvimento dessa forma integrada e totalizante, né? E o que fica muito claro, né, olhando essas conexões entre as metas que compõem os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, é a forte conexão entre, por exemplo, né, como que a melhoria nos dados, né, ou a melhoria na qualidade da educação vai ter efeitos positivos, por exemplo, né, na questão da empregabilidade, na redução da pobreza, na redução da desigualdade, né, vai produzir também, né, efeitos do que diz respeito ao empoderamento, né, das mulheres, né, e vai ter conexões também com melhoria nas condições, né, ambientais, etc. E a mesma coisa a gente consegue ver com uma diversidade outra de objetivos, né? A redução da desigualdade impactando positivamente outros objetivos, né? Como que, por exemplo, uma outra questão que hoje ficou muito latente em virtude da pandemia, mas que já existem, né, pesquisas, estudos apontando isso muito claramente, né? Como que o acesso, por exemplo, à água potável, né, a saneamento básico vai produzir, que é o ODS 6 especificamente, né, vai produzir resultados muito importantes na redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, né, a redução da quantidade de doenças infecciosas, etc. Então, como que esses objetivos eles se organizam de uma forma que nós devemos, né, pensá-los dessa forma integrada e totalizante. Então, acho que essas são, né, aspectos gerais. Eu disse que não ia falar muito dos ODS, eu queria tratar de algumas questões específicas, né, mas essas são questões que eu acho que são importantes para a gente pensar, né, o significado e a relevância dessa agenda nesse momento específico. Então, são 17 objetivos, né, 169 metas, um compromisso que se estende, né, até 2030, né, com um conjunto de indicadores que devemos, né, nos balizar de alguma forma para mensurar, né, os avanços, né, que foram alcançados, também mensurar os retrocessos, né, em determinados casos, né, mas ela traz, além dessa amplitude temática, algumas questões que são importantes que eu queria apenas deixar ressaltadas, né? Primeiro delas, que eu já mencionei, a questão do eixo desenvolvimento sustentável, né, que tem essa ideia de pensar fundamentalmente o que nós queremos para as gerações futuras e o que nós deveríamos e devemos fazer no momento presente para tanto, né? E essa ideia de tratar os ODS como um elemento de interconexão, né, como uma agenda interconectada.
Bom, mas avançando, né, eu acho que hoje a gente já tem uma certa consolidação daquilo que, da relevância, pelo menos normativa, dos ODS, né? E, de um outro lado, também um certo consenso sobre a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um parâmetro para a gente pensar a implementação de políticas, para a gente pautar as nossas decisões, ou seja, aqueles 17 objetivos, eles são tratados, eu diria, como um norte já muito bem sólido, né, nas nossas interpretações sobre o que queremos, né? E agora o grande desafio que, né, a sociedade como um todo, e nós também da universidade, enfrentamos, né, e que é o grande desafio para a nossa geração e para as gerações futuras, é como fazer com que esse compromisso e aquela imagem bonita, colorida dos 17 objetivos saia, né, do papel e se transforme efetivamente em ações, né, que alterem a realidade, que alterem o curso da nossa história e que nos caminhem, pelo menos no sentido, de fato, do desenvolvimento sustentável. Então, eu diria que hoje, né, pelo menos pelo que eu tenho lido, acompanhado, o foco fundamental do debate, das discussões globais hoje é sobre como implementar os ODS. É como transformar esse compromisso multilateral em ações. Né? E desse ponto, fundamentalmente, eu queria extrair, né, aquilo que eu vou apresentar, né, da agora em diante, que é qual o papel, né, da universidade, né, qual o papel, o nosso papel como membros das universidades, né, nesse processo de implementação dos ODS. Né? Então, mas eu trouxe aqui rapidamente só algumas das questões que perpassam o debate, eu diria, sobre a implementação dos ODS, né? E a grande questão, uma das questões essenciais, né, está até sublinhada, né, é o problema do financiamento ao desenvolvimento. Essa é uma questão que, né, nós, do campo das relações internacionais, das políticas públicas, né, olhamos, né, com uma atenção um pouco maior, que é entender justamente, né, quais serão e quais são as prioridades na alocação de recursos, né, por parte, seja de governos, né, de empresas, de organizações internacionais, né, qual será o fluxo, né, de cooperação internacional para o desenvolvimento, de ajuda oficial para o desenvolvimento, e qual o montante que será destinado efetivamente para ações que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma questão que é chave, ou seja, não dá também para pensarmos, né, estratégias de desenvolvimento sustentável, de transformação, por exemplo, produtiva para a redução das emissões de gases, né? Não dá também para nós pensarmos políticas de erradicação da pobreza, de combate à fome, etc., sem olharmos também para a alocação de recursos. Ou seja, é preciso um debate amplo sobre isso, né, de estratégias de mobilização de orçamento, de recursos para implementação de políticas. E aí, associado a isso, a gente tem também, obviamente, né, no campo particular dessa expertise da ciência, né, das ciências como um todo, mas das chamadas ciências sociais, né, e o campo também das políticas públicas, né, é como pensar e planejar também intervenções públicas que sejam direcionadas e adequadas ao desenvolvimento sustentável, né? Pensar políticas sociais inovadoras, políticas que de fato respondam, né, àquilo que são as demandas e as exigências, de alguma forma, da sociedade e que sejam responsivas, melhor dizendo, àquilo que foi acordado e afirmado, né, no âmbito das Nações Unidas. Então, basicamente, né, nesse ponto, eu acho que entra uma questão essencial, né, justamente de como, eu diria, traduzir aquilo que foi um compromisso multilateral firmado entre diplomatas em uma, né, sala de reuniões em Nova York para a realidade local. Né, como traduzir esse compromisso em políticas públicas que sejam, de fato, né, responsivas às demandas das localidades. Ou seja, quais são os problemas, quais são as potenciais respostas, né, de onde nós vamos tirar as soluções para atacar, né, e minimizar os problemas que são colocados nas localidades. Então, pensando
nessa, eu diria, tradução do global para o local, né, é óbvio que as prefeituras têm, né, uma importância muito grande, né, a sociedade civil também, né, no âmbito da formulação, né, do acompanhamento, do monitoramento, da cobrança dos agentes políticos, né, e as universidades também, né, para pensar respostas, né, e produzir respostas, né, dentro das suas capacidades técnicas, etc., né, e dentro da sua vivência e da experiência com as localidades. E aí, não só a extensão, mas também a pesquisa e o ensino, né, nas universidades federais brasileiras, né, tem esse papel muito significativo, né, de estar conectado, ou de buscar estar cada vez mais conectado às realidades locais, né, às nossas localidades, as particularidades de cada uma das localidades e a pensar e produzir respostas que sejam condizentes com essas demandas. Então, essa tradução do global para o local, né, vai se dar, ou deve se dar, por meio de diversos canais que não são apenas, né, que não estão apenas conectados direta ou exclusivamente ao poder público, mas que passam também por diversos outros atores políticos, sociais e econômicos das localidades, e dentre eles, obviamente, as universidades. A expansão das universidades federais para o interior, né, tem esse potencial, eu diria, de se aproximar ainda mais das minúcias, ou de conhecer de forma mais minuciosa as demandas e as necessidades das diversas localidades do Brasil. E aí eu queria avançar justamente para extrair dessa discussão aquilo que eu acho que diz respeito mais diretamente ao papel das universidades de fato, né? Ou seja, é impossível hoje nós pensarmos, né, uma transição para a sustentabilidade, uma transição para o desenvolvimento sustentável, ou pensar políticas, respostas, qualquer que sejam elas, né, para garantir, né, ainda crescimento econômico, inclusão social, distribuição de renda, etc., preservando e garantindo ainda a sustentabilidade ambiental, sem um foco muito grande, né, no desenvolvimento científico e tecnológico, né, na capacitação, né, de recursos humanos, de pessoas, né, na capacitação humana e técnica, e no desenvolvimento e na externalização dessas respostas, dessas tecnologias sociais por meio da extensão e de outros canais de divulgação, de disseminação, etc., né? E no caso brasileiro, particularmente, né, são as universidades e quase que integralmente as universidades públicas, as universidades federais e estaduais, as responsáveis pelo desenvolvimento científico, pelo desenvolvimento tecnológico, pela formação de recursos humanos, e eu diria que aí, de fato, quase que integralmente responsáveis pela execução de projetos de extensão, né? Então, quando a gente olha especificamente para os ODS, né, para os objetivos que compõem os ODS, né, os 17 objetivos e as 169 metas que compõem a agenda como um todo, o que a gente percebe, isso aqui é um gráfico que é resultado de um trabalho que eu orientei aqui na UFPB, né, que é um trabalho que começou justamente com a análise, né, da contribuição da extensão universitária para a implementação dos ODS, e que depois se ampliou e passou a abarcar também a questão da pesquisa científica, né, da pesquisa, né? Mas aqui, fundamentalmente, o que a gente percebe quando a gente analisa, né, as 169 metas que compõem os ODS, né, é que é uma agenda fortemente, eminentemente científica e tecnológica. É uma agenda de desenvolvimento que demanda, para a sua implementação, para o seu sucesso, um esforço, né, científico e um esforço de inovação muito grande, né? Ou seja, aquelas metas que estão elencadas ali, elas precisam, né, concretamente de avanços na ciência, né, da transformação dessa ciência em respostas técnicas, né, por meio da inovação,
demanda também enormemente, né, pessoas habilitadas e capacitadas e socialmente orientadas para atuar e agir, né, tecnicamente, né, em vários sentidos, e é uma agenda que exige também, muito fortemente, né, essa transposição direta do conhecimento científico, tecnológico, né, intelectual, né, produzido na universidade, para outros diversos e vários atores sociais. E isso quem faz, majoritariamente, é a extensão universitária. Ou seja, capacitar, habilitar, transferir conhecimento para, né, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, atores da administração e da gestão pública, né, empresas parceiras, ou seja, fazer com que esse conhecimento e essas respostas técnicas, científicas produzidas na universidade possam ser diretamente, né, apropriadas e instrumentalizadas pelos diversos atores sociais, que são atores diretamente atuantes no processo de implementação dos ODS. Então, essa primeira análise que a gente fez, né, dos objetivos, a gente mostra que das 169 metas, 111 estão ligadas diretamente ao desenvolvimento científico, tecnológico, ou à formação e capacitação humana e técnica e desenvolvimento de projetos de extensão e tecnologias sociais. Ou seja, as outras restantes ou são, né, metas que têm uma feição ainda muito grande de compromissos, né, e não de metas especificamente, ou são metas associadas, por exemplo, a investir tanto naquilo, né, implementar uma política para isso, né? Só que a maioria esmagadora dessas 169 metas exigem, como eu disse, né, o desenvolvimento de técnicas, né, a produção de respostas científicas e técnicas. E aí eu trouxe aqui só para exemplificar em questões gerais, né, dentro daquilo que, né, que está colocado ali nessas 169 metas, né, alguns temas que são temas fortemente científicos, tecnológicos, né, de formação humana e muito alinhados àquilo que nós produzimos em termos de extensão, né? Então, a gente tem, por exemplo, questões como a convivência com o semiárido para o desenvolvimento agrário, para a redução da pobreza, etc. O desenvolvimento agrário e sustentabilidade no campo, tecnologias para fornecimento e acesso à água potável, desenvolvimento e produção de medicamentos, desenvolvimento de tecnologias e energias renováveis, proteção dos ecossistemas marítimos e florestal, programas e projetos de qualificação da educação e igualdade de oportunidades, formulação de políticas públicas para o combate à pobreza, geração de renda, redução das desigualdades de gênero, faltando 2 aqui, não sei por que sumiram. Mas, em síntese, né, são questões centrais, essenciais, fundamentais para o alcance do desenvolvimento sustentável, para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável e que estão conectadas diretamente, né, ou que, melhor dizendo, ou que demandam, né, respostas técnicas, científicas, né, por parte das universidades. E para ilustrar isso, eu trouxe aqui algumas metas, né, que compõem os ODS, só para deixar isso mais claro do que eu estou dizendo, né? Por exemplo, até 2030, dobrar a produtividade agrícola, né, e a renda dos pequenos produtores de alimentos por meio de acesso seguro e igual a terras e a outros recursos produtivos, insumos e conhecimento. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, adaptação às mudanças do clima. Né? Isso eu estava falando, isso é do objetivo 2, né, de combate à fome e desenvolvimento agrário. 3, né, que é o de saúde. Né? Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis. Né? O DS6, de acesso à água, né? Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo, minimizando a liberação de produtos, né? Aumentando substancialmente a reciclagem, a reutilização segura. 7, né, de energias renováveis, né? Aumentar
substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global, fortalecer a pesquisa científica, melhorar a capacidade tecnológica de setores industriais, incentivando a inovação, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas, né? Combater a desertificação, ou seja, isso aqui são meramente ilustrações e exemplos, né, disso que eu estava ressaltando, ou seja, dos ODS como, né, uma agenda fortemente científica, uma agenda que demanda, né, um papel mais atuante, né, da ciência, da inovação e da extensão e da formação também de recursos humanos. Bom, e aí eu queria continuar agora a minha apresentação, né, tentando trazer agora o olhar para uma questão um pouco diferente, né? Antes eu estava dizendo, né, da importância da universidade para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E agora eu queria falar um pouco também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma ferramenta, eu diria, para estimular e incentivar, né, para potencializar um pouco aquilo que seria a atuação da própria universidade, os projetos realizados, implementados pelas universidades, né? E o que eu queria ressaltar aqui é justamente, né, o potencial dos Objetivos Sustentáveis, né, para estimular a cooperação, né, a captação de recursos, a internacionalização das universidades, tudo isso para estimular e fomentar, né, parcerias, projetos, né, intersetoriais, né, com outras universidades, com outros parceiros, com outros atores, para que a gente possa, de uma forma mais direta, né, contribuir efetivamente para a implementação dos ODS. Né? Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui é justamente a ideia dos ODS como uma linguagem mundial, uma linguagem global que tem potencial para estimular, né, e potencial para potencializar as ações produzidas nas universidades. Né? Então, quando a gente... e aí eu queria falar um pouco, na verdade, isso que era uma questão que eu ia mencionar, gostaria de falar um pouco sobre, um pouco mais para frente, a experiência que nós desenvolvemos, né, estamos desenvolvendo, né, na Universidade Federal da Paraíba, que parte justamente de algumas dessas premissas, né, de apresentar para a sociedade aquilo que a universidade faz, em termos de desenvolvimentos, né, e de produção, que tem potencial de contribuir para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, mas que também permita à universidade se abrir um pouco mais de uma forma ativa, né, se abrir de forma ativa, ou seja, buscar parcerias, buscar apoios, né, naquilo que possa contribuir com as atividades e com as ações da universidade. Não é se abrir de uma forma passiva, né, mas se abrir de uma forma ativa, propositiva, né, que se integre, né, a diversos outros atores. Né. E aí, eu queria só trazer aqui alguns exemplos, né, muito rapidamente, para depois entrar naquilo que eu acho que importa mais, né, de como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles se estabeleceram, né, como, desde 2016, se estabeleceram como um parâmetro, de fato, para muitas das ações, seja de financiamento de projetos para o desenvolvimento, e aqui eu trouxe só um exemplo, né, da Agência de Fomento e Financiamento a Projetos de Desenvolvimento da União Europeia, né, e os projetos que são financiados ou que se buscam parcerias, né, mundialmente pela União Europeia, eles são automaticamente alinhados, ou se exige automaticamente deles algum tipo de alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse documento especificamente que está aí é um relatório final, né, dos projetos financiados em 2018 por essa agência, né, e o que fica muito claro é que da necessidade da necessidade direta e absoluta de que as atividades de fomento sejam todas elas alinhadas aos ODS. Ou seja, como eu estava dizendo, os ODS eles se estabelecem como uma linguagem global, uma linguagem mundial,
onde, com o objetivo justamente de potencializar sinergias e aproximações entre aqueles que vão financiar o desenvolvimento, aqueles que vão executar as ações e entre as comunidades e sociedades que serão, né, objeto ou, né, que serão atendidas por esses projetos, né? Eu até usei uma alegoria uma vez brincando, né? Se a gente tem um projeto que fala, nós desenvolvemos um projeto que tem a finalidade de, né, melhorar a produção agrícola numa região do semiárido, etc., né? Se você meramente diz que você tem um projeto que tem como objetivo fundamental alcançar a meta 2 ponto alguma coisa dos ODS, essa é uma linguagem que alguém do Chile até a China, né, vai entender diretamente, justamente por estar associado a uma agenda de desenvolvimento global. Então, o ODS ele funciona também como essa linguagem que permite essas interconexões, né? Aqui são editais, né, do CNPq, em que havia também, num primeiro momento, né, são de 2018, né, essa ideia também de relacionar os projetos a serem financiados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Hoje, eu particularmente nem entro mais no site do CNPq, porque eu nem tenho perspectiva nenhuma de haver qualquer coisa lá nesse sentido, mas o Brasil caminhava também, de alguma forma, nesse caminho de uma aproximação dos ODS, ou ter os ODS como um parâmetro para fomentar as suas ações, né? Aqui também é só mais um exemplo, né, de uma organização que, né, SDG Funders, que coloca, né, em um mesmo site, né, oportunidades de fomento, etc., né? Bom, então, eu estava falando aqui agora rapidamente de oportunidades de financiamento, mas não para falar, a questão não era mostrar o financiamento em si, né, editais, etc., mas mostrar como que há uma tendência, ou havia pelo menos uma tendência internacional, na verdade, no mundo, no Brasil menos, né, de colocar os ODS de fato como um parâmetro de ação, um parâmetro para nortear as ações, inclusive no campo da ciência, né? Isso que eu estava querendo enfatizar, da ciência, da inovação, do financiamento ao desenvolvimento, né? E aqui são experiências também muito interessantes, né, de organizações e associações que buscam apresentar e mostrar à sociedade a contribuição que elas dão, né, em termos de atividades, né, de pesquisa, de inovação, etc., para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse primeiro aqui à esquerda, né, que é a Associação Europeia de Pesquisa, de instituições de pesquisa e de ensino, né, para o desenvolvimento, né, como que eles também construíram, né, uma plataforma para mostrar justamente, né, as ações de pesquisa que são fomentadas por essa associação, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Aqui à direita é a Universidade de Sussex, né, que também fez uma atividade desse tipo. Esse é um caso bem interessante, né, da experiência da Universidade das Nações Unidas, que criou esse portal, né, SDG Explorer, né, que é uma plataforma também onde se buscam as informações, os projetos financiados por essa universidade especificamente, que atingem ou que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento, para a implementação dos ODS. E aí é que eu queria falar do projeto da UFPB, né, que não é porque é da UFPB ou porque eu tenho coordenado, mas é o mais ambicioso de todos até hoje, né? Que é um portal que nós desenvolvemos na UFPB, chamado não, né? O site é ods.ufpb.br, né? Onde ele ainda está numa fase ainda inicial, mas o objetivo desse portal é apresentar todas as atividades de pesquisa e de extensão da UFPB, nesse primeiro momento, né, a partir da implicação desses projetos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente desenvolveu esse projeto, né, esse portal, onde a comunidade como um todo, a sociedade, pode ver o que a Universidade Federal da Paraíba produz em termos de projetos de extensão e projetos de iniciação científica, nesse primeiro momento, né, a partir de um mecanismo de busca muito simples, onde você clica, né, em um ODS e o portal te leva a todos os projetos desenvolvidos pela UFPB, né? Então, por exemplo, eu quero saber o que a UFPB faz relacionado ao ODS 5, de igualdade de gênero.
Então, você clica no ODS 5 e ele te leva para uma janela onde você vai ter todos os projetos de extensão que os professores coordenadores entendem que há uma vinculação à temática da igualdade de gênero e todos os projetos de iniciação científica em que os professores também coordenadores entendem que há uma relação com a igualdade, com o ODS 5 de igualdade de gênero, né? Então, nesse portal você consegue ter acesso a todas essas informações. Ele está funcional hoje, se alguém tiver curiosidade de olhar, basta ir lá, ods.ufpb.br. E ele apresenta hoje, a gente tem hoje esse gráfico, né, onde a gente tem a predominância das temáticas, né, que são objeto dos projetos, né? A gente tem 1.297 marcações de projetos de extensão com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, com uma predominância muito maior, muito grande, do ODS 4, que são os projetos de extensão relacionados à questão da qualidade da educação, e o ODS 3, que são os projetos de extensão vinculados à temática da saúde, né? E quando a gente analisa, né, a iniciação científica, né, a gente tem a mesma dinâmica, né, à direita é a iniciação científica, mas com uma diminuição do ODS 4, uma presença ainda maior do ODS 3, né? Mas o objetivo fundamental desse portal, como eu disse, é, de um lado, apresentar para a sociedade o que é feito na UFPB, ou seja, né, organizações sociais, prefeituras, quem quer que seja, que tenha algum interesse em saber o que a UFPB faz, né, de acordo com os objetivos que compõem os ODS, né, você pode conhecer, né, e a mesma coisa, e uma questão fundamental também que a gente tem buscado, né, trabalhar nesse portal, é fomentar também sinergias de pesquisa dentro da própria universidade, né? Nós que somos professores sabemos muito bem da dificuldade que é conhecer aquilo que é produzido por nós mesmos. Às vezes a gente tem um colega do nosso lado trabalhando numa temática muito parecida na gente, né, que tem um potencial de colaboração muito grande, mas, né, como a gente está sempre, né, sobrecarregado, né, soterrado quase de atividades, de burocracias, a gente não consegue nem conhecer muito o que a própria universidade faz. Então, um dos objetivos também desse portal é, de alguma forma, tentar estimular sinergias, né? Eu trabalho com o tema da segurança, né, o da paz, da democracia. Eu vou lá, ODS 16, e vejo o que os meus colegas de universidade mesmo estão produzindo, né? E também, de alguma forma, né, prestar contas à sociedade daquilo que nós fazemos com os recursos públicos, daquilo que nós desenvolvemos, daquilo que nós produzimos. Mas só para, né, finalizar essa parte, né, acho que o mote, o espírito fundamental do projeto tanto é que ele nasce como um projeto de extensão, né, disseminar efetivamente, ou contribuir para a disseminação, né, e difusão e de divulgação, né, daquilo que é feito e produzido pela universidade. Bom, e eu queria, deixa eu só ver meu tempo aqui, porque eu não quero falar demais para a gente poder ter um tempo para discutir. Eu queria terminar a minha apresentação, né, falando um pouco desse chamado novo normal, né? Mas eu queria falar de uma perspectiva um pouco, eu acho que um pouco diferente daquilo que seria uma fala sobre o novo normal no contexto dessa apresentação, né? Que seria, eu acredito, pensar como fazer, né, pesquisa, extensão, etc., nesse contexto. Mas eu queria trazer um pouco da discussão um pouco diferente, né, de pensar qual é a importância de olhar para a pandemia, né, para esse cenário que nós vivemos, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eu acho que os ODS, né, e para quem estuda e pensa e discute os ODS, eles acabam sendo uma ferramenta muito rica para a gente discutir elementos que são estruturais dessa crise, né? E aí a primeira questão, como está colocada aí, é a indissociabilidade entre desenvolvimento econômico, social, humano, ambiental e os resultados em saúde, né? Quando a gente analisa, por exemplo, né, condições econômicas e socioeconômicas que afetam tanto a disseminação da Covid, né, por exemplo, a questão da infraestrutura urbana,
da pobreza, né, do trabalho informal, foram todas condições, né, são todas condições sociais e econômicas que, de alguma forma, influíram dramaticamente na disseminação da doença, né? O trabalhador né, informal, que não tem como, né, se isolar, né, ou evitar o contato, né, social, pessoas que não têm acesso à água potável em casa para fazer, né, a higiene básica, a própria questão, né, da aglomeração no transporte público, pessoas que não têm, né, infraestrutura urbana falha, todos esses foram elementos que contribuíram imensamente para a disseminação da Covid, especialmente em populações mais vulneráveis, mais pobres, né? E também essa dimensão da indissociabilidade entre essas questões, né, mostraram muito claramente como que a desigualdade econômica, a desigualdade social, né, a marginalização, a exclusão, a vulnerabilidade social, né, produziu efeitos muito desiguais entre as pessoas, né? Ou seja, a falta de uma infraestrutura de saúde adequada, né, a falta de condições econômicas, né, para lidar com a pandemia no seu dia a dia, né, custaram vidas humanas, né, de uma forma muito drástica no Brasil, no mundo, né, e atingindo e vulnerabilizando muito mais aquelas populações já, né, marginalizadas, já excluídas, já vulneráveis, né? Então, quando a gente olha para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vê ali lições muito claras, né, que vão muito além disso que eu coloquei aqui como esses dois exemplos, né, que são as metas 3.8 e 3.3, que dizem respeito diretamente à questão da saúde, né? A meta 3.8 fala em atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, acesso a serviços de saúde essenciais, de qualidade, ou seja, isso está colocado no ODS como uma meta, né, fundamental, garantir a cobertura universal à saúde, assim como a meta 3.3, que diz acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, combater a hepatite, doenças transmissíveis pela água e outras doenças transmissíveis. Ou seja, existe já no ODS uma ideia, né, assim, preambular quase da necessidade dos investimentos em saúde, mas a questão fundamental que os ODS não colocam, né, como que aspectos estruturais, né, que tanto de um lado, né, potencializaram a disseminação dessa pandemia, né, e de outro lado também como potencializaram e aumentaram os efeitos e os custos humanos, sociais e econômicos da pandemia, estavam ali já colocados muito claramente nos ODS como compromissos, né, da sociedade para o futuro, né? O ODS 6, por exemplo, garantir acesso à água potável, né, e infraestrutura de saneamento básico, isso é um objetivo específico dos ODS, ou seja, dada a importância disso e os efeitos que isso traz, né, para a saúde, né? Garantir uma relação mais saudável entre a sociedade e o meio ambiente, né, entre as culturas, entre os cultos, a produção agrícola e o meio ambiente, tudo isso está diretamente, né, associado a esse momento que nós vivemos, né, tanto no que diz respeito à própria emergência de uma pandemia, né, de um surto um pandêmico como foi o Covid, mas também, né, no que diz respeito aos efeitos disso para a sociedade. E agora a gente vai ter que lidar com esse cenário, né, de pandemia e de pós-pandemia, né, e de uma pandemia que vai se diluindo muito lentamente, porque apesar da vacina, de algumas vacinas estarem quase, de fato, aprovadas, o próprio processo de vacinação vai ser longo, né, especialmente a vacina da Pfizer, né, que exige, né, se for ela a primeira a ser aprovada, exige, né, um nível de infraestrutura, né, uma vacina que precisa ser resfriada, etc. A gente vai passar por um processo muito longo ainda de vacinação e vamos ter que conviver durante muito tempo ainda com essa pandemia. E vamos ter que nos adaptar também para evitar os seus custos, né? E só para terminar, eu trouxe aqui algumas informações, alguns dados de como que também, né, além dos ODS poderem ser pensados e olhados como, né, um parâmetro de análise para entender os efeitos da pandemia, né, ela também vai trazer consequências, já traz, na verdade, consequências muito duras para aquilo que são os objetivos dos ODS, né, que são os ODS. Né? Eu trouxe só alguns dados aqui, né, de algumas organizações internacionais. A Unicef, aproximadamente 3 bilhões de pessoas não possuem acesso à água e instalações para lavar as mãos em casas, né? O World Food Program, né, que é o Programa Mundial de Alimentos da ONU, né?
estipula o potencial de duplicarmos a quantidade de pessoas em situação de grave insegurança alimentar. Organização Internacional do Trabalho. Eu achei esse dado um pouco estranho, mas 25 milhões de pessoas devem perder seus empregos, acho que eles estão falando de empregos formais apenas, né? Além de haver uma devastação na renda das famílias, justamente pelo fato de muitas famílias, né, dependerem de condições, né, de trabalho, de remuneração informal, né? E isso vai gerar um custo também social. E no que diz respeito diretamente a nós, né, professores, no caso, da universidade, né, eu não sei se a Federal do Piauí já tem alguma estimativa disso, na UFPB eu não vi ainda, né, mas evasão escolar vai aumentar, certamente, mas a Unesco estipula 1,25 bilhão de estudantes afetados gravemente pela pandemia, em virtude, né, das desigualdades, de não ter acesso à internet, de não ter condições de retornar, etc. Né? Mas eu queria terminar, então, a minha apresentação, depois desse cenário pessimista, né? Mas justamente fazendo um chamado para que a gente, né, olhe para os ODS como na verdade, assim, a gente não pode olhar para os ODS como uma panaceia. Isso não é solução mágica, milagrosa para nada, né? Mas eu acho que na agenda estão colocados, eu diria, né, os elementos estruturais, assim, fundamentais para a gente pensar de uma forma mais ativa o nosso trabalho na universidade, mas para pensar também mudanças na sociedade que possam ser mais duradouras e de longo prazo, né? Então, eu agradeço e termino por aqui. Fico à disposição integralmente para poder discutir e conversar algumas questões. Muito obrigado aí, professor Henrique Menezes. Nós ficamos satisfeitíssimos, ficamos muito felizes, né, com a sua palestra excelente. Realmente veio atender e foi muito além das nossas expectativas. Então, eu queria parabenizá-lo, agradecer mais uma vez. E, assim, eu pontuei alguns elementos aqui que eu achei. Toda a palestra foi muito importante, muito significativa, mas como a gente tem pouco tempo, eu pontuei algumas coisas que eu achei, sim, que vale a pena a gente estar retomando, né? Até como forma de sintetizar ou de acrescentar. Então, assim, achei extremamente necessário e importante quando você apontou os ODS como objetivos que se organizam de maneira integradas, né, de maneira interconectadas, né, com essa visão totalizante, porque a gente não pode pensar no desenvolvimento sustentável a partir de metas isoladas, né, de metas que não estejam articuladas. Então, isso para mim foi muito importante. Também achei muito importante quando você destacou os ODS como hoje uma linguagem global que potencializa, né, as ações, né, para o desenvolvimento sustentável, para a melhoria da vida da população, e que potencializa as ações e definiu basicamente 3 instituições, né, básicas, que seria no âmbito, né, das governamentais, prefeitura e instituições de Estado, etc., a própria sociedade civil e as universidades, principalmente as universidades públicas, né, enfatizando o compromisso que a universidade pública ela tem que ter, né, na concretude desses objetivos de desenvolvimento sustentável, não como uma solução mágica, mas como um conjunto de objetivos e metas que estão alinhados, de uma certa forma, à possibilidade de amenizar o sofrimento humano e de melhorar a vida das pessoas e do nosso meio ambiente. Então, achei muito interessante também o destaque dos ODS como eminentemente científicos e tecnológicos, né, e de caráter extensionista. E aí, sobre isso, professor, eu queria levantar algumas questões. Na sua fala, fica bem claro, fica bem nítido a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão quando se fala em ODS. Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é algo extremamente conhecido e defendido nos discursos, mas ainda pouco compreendido e efetivado nas práticas, inclusive nas práticas das universidades.
né? Eu, como pró-reitora de Extensão e Cultura, vivencio isso constantemente, né? A gente vê muito esse discurso, mas na prática, né, a gente não vê tanta essa indissociabilidade. A gente ainda vê uma dicotomia grande entre pesquisa e extensão. Tanto que, se a gente for olhar a quantidade de projetos de pesquisa, número de projetos de pesquisa que são desenvolvidos numa instituição, eu falo na UFP principalmente, e o número de projetos de extensão, a gente vê uma diferença grande. O que nos leva a pensar, o que está acontecendo com essas pesquisas que estão sendo realizadas? Né? Elas precisam ser colocadas em prática, elas precisam ser transformadas em fundamentos para ações interventivas, né? Elas precisam, de uma certa forma, culminar em projetos de extensão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação especificamente aos ODS, então, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem trabalhado muito nesse sentido na UFP para fortalecer essa indissociabilidade, que, ao nosso ver, ainda é muito carente. Né? E, basicamente, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando, nós estamos aqui no Piauí, né, na criação, né, implantação de um parque tecnológico, né? Um parque tecnológico. E, assim, até hoje, a extensão não tem assento na comissão de elaboração, de criação, de discussão desse parque tecnológico, que é uma das coisas que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem lutado bastante. A gente parte do pressuposto de que os ODS, enquanto eminentemente científico, tecnológico e extensionista, né, exige que um parque tecnológico, né, também tenha, né, pessoas ali discutindo, né, na perspectiva de ações interventivas, de ações de extensão junto à sociedade. Então, essa é uma questão que eu até queria ver o seu posicionamento em relação a isso, porque quando a gente vê discussão sobre parque tecnológico, a gente basicamente vê discussão fechada em pesquisa, né, na pesquisa, e como se dissesse assim, aqui é pesquisa, aqui não é extensão, né? E a gente tem que entender que a pesquisa e a extensão, principalmente quando se fala de desenvolvimento sustentável, estão interligados, né? E a outra questão que eu gostaria de lhe ouvir a respeito é em relação, que você falou muito, que eu achei muito importante, em relação à questão da locação de recursos, né? E dos financiamentos para os projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em termos de Brasil e até internacionalmente, nós temos uma carência grande, né, de financiamento para a área de extensão. Claro que nós temos uma carência grande, né, para a área da pesquisa também, mas se a gente for comparar, né, a gente vai ver que no Brasil, por exemplo, a gente não tem quase financiamento, né, para projetos de extensão, o que faz com que a gente se sinta com mais dificuldade para poder atuar, né? Que é como atuar frente a essas questões sem ter recursos para isso, né? E os poucos editais que aparecem são muito voltados para pesquisadores, porque a produção da ciência, a produção da tecnologia, a inovação é como se fosse algo da pesquisa e não como algo que permeia a pesquisa e a extensão universitárias, né? E aí eu queria também lhe ouvir a respeito disso. E, por último, queria parabenizar o trabalho excelente que vocês fazem. Eu faço parte da rede hoje, né? Da Rede Nordeste, né? Que discute a questão da implementação, né? E que trabalha nessa linha do mapeamento dos projetos de extensão alinhados aos ODS. Quero dizer que aqui na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFP, nós já estamos fazendo esse mapeamento, né? E a gente tem muitos mesmo projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, projetos, inclusive, premiados pelo PNUD, né, como reconhecimento de ações extensionistas, né, voltadas para o desenvolvimento sustentável, né, e que a proposta de vocês, essa proposta de vocês do portal, a gente achou excelente, né? Então, nós estamos trabalhando nesse mapeamento,
né? Primeiro, mapear quais são as ações de extensão que nós realizamos, alinhados aos ODS. Vamos estar chamando a Pró-Reitoria de Pesquisa para também fazer esse trabalho, para a gente fazer um trabalho articulado, e quem sabe a gente seguir o exemplo, né, da Paraíba com esse portal que eu achei interessantíssimo. Era isso. Cleana, obrigado, né? E ficamos à disposição, inclusive, se quiserem apoio nosso para o desenvolvimento de um portal também, né? A gente tem uma equipe lá muito engajada de alunos da ciência da computação que, vou querer sim! que atuam aí no portal. Olha, com relação aos seus comentários, eu tenho muito pouco a dizer, na verdade, porque as suas perguntas foram quase que pequenas aulas sobre a extensão, na verdade, né? Eu teria muito pouco a complementar, e um pouco assim, eu gostaria de dar alguns palpites, porque eu não tenho tanta substância assim para falar sobre, né? Mas assim, eu aprendi sobre a extensão muito recentemente, né? Eu me engajei na extensão muito recentemente, né? Na verdade, não tão recentemente assim, já tem, acho que dos 10 anos que eu estou na UFPB, nos últimos 5 eu já me engajei com a extensão, né? Então, eu tenho aprendido sobre a extensão na medida que eu vou desenvolvendo esse projeto. Mas, para mim, tem ficado muito claro, assim, justamente essa questão da necessidade de uma integração maior entre a pesquisa e a extensão. Isso para mim, e o ensino, obviamente, mas eu queria falar um pouco da pesquisa e da extensão. Você falou de uma dimensão muito importante, que eu gostaria de complementar. Você falou, é muito importante que a pesquisa se transforme em extensão, de fato, né? Ela desague em um projeto de extensão. Mas eu vejo a extensão também como por uma outra perspectiva também, né? Ou seja, o que nós vamos pesquisar? Ou seja, o que vai definir o que nós vamos pesquisar? Eu acho que a extensão ela tem essa função também de levar para a sociedade, de ouvir da sociedade, de aprender com a sociedade aquilo que nós vamos trazer para dentro e transformar em pesquisa. Porque eu não vou da minha cabeça falar, eu quero pesquisar isso. Mas qual que é a função disso? Qual que é a relevância disso? Você já colocou isso em discussão com alguém? Você já, né, trocou informações, né, com a sociedade, se elas precisam disso efetivamente? Então, a extensão, além de tudo isso que você mencionou, ela é uma via de mão dupla também. É de trazer para dentro da universidade uma série de perguntas que não viriam se nós ficássemos ali, né, se nós ficarmos ali muito fechados, né? Só um pouquinho. Na verdade, professor, você tem razão, que é uma coisa que a gente discute muito aqui, é que a extensão impulsiona a pesquisa e é por ela impulsionada, na verdade, né? Porque o contato com a comunidade te faz investigar as demandas dessa comunidade e, a partir daí, desenvolver, né, essa pesquisa, e, a partir da pesquisa, criar estratégias de intervenção que vão possibilitar novas pesquisas. E, assim, essa relação é uma relação dialética permanente. E com relação à questão do financiamento, né, eu acho que isso fica muito claro também, né, como que existe uma hierarquização, né, entre... Eu lembro, né, o nosso projeto ele nasce com aquele edital Proeste, que foi um edital que durou poucos anos, mas que foi revolucionário, né, durante um período porque de alguma forma você tinha ali recursos para financiar projetos de extensão de grande monta, né? Eu lembro quando a gente submeteu o projeto, ele foi aprovado, foi um susto, inclusive, né? A gente tinha recursos que muitos projetos de pesquisa não tinham, né? Muito maiores que muitos projetos de pesquisa. E foi justamente daí que nós conseguimos fazer uma quantidade imensa de ações, né, em parceria inclusive com o PNUD aqui em João Pessoa, que levamos, né, cursos de capacitação sobre ODS, eu acho que para 6 estados do Nordeste. A gente chegou, inclusive, aí ao Piauí. Eu não fui, né, mas chegamos aí ao Piauí em 2016, 2017, né, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, né, com os nossos projetos com o nosso projeto de extensão, que era financiado à época por esse edital do Proeste, né? E com relação ao parque tecnológico, eu acho que é a mesma coisa.
é um pouco no mesmo sentido, ou seja, é um parque tecnológico que vai desenvolver o quê? Né? Com quais demandas ele vai lidar? Né? E ele vai trabalhar isso de que forma? Né? Como é que você vai, né, conectar isso com a sociedade? Eu acho que a extensão ela é um instrumento, né, é uma atividade, melhor dizendo, que tem tantas finalidades distintas e tem tanto a contribuir, né, justamente nesse sentido. Eu vejo a extensão como... Porque muita gente, eu converso com umas pessoas que olham essa extensão como uma coisa como se fosse assistencialista, né? Tipo, monta uma clínica aí de dentista e atende. Não, a questão da retroalimentação do funcionamento da universidade, né, está muito associado a essa importância da extensão, né? E aqui mesmo na universidade, a gente estava fazendo um trabalho com alguns alunos, né, de analisar, porque a UFPB ela tem uma tradição extensionista muito forte, né, muito grande, a UFPB. Então, a gente tem muitos projetos de extensão aqui, muitos projetos de extensão, mas com essa dificuldade de não haver uma institucionalidade assim, para garantir o pleno funcionamento da extensão. A gente tem muitos números, são 900 projetos, mas aí cada projeto você vai ver muito fragmentado, né? O único recurso é uma bolsa de extensão, né? E aí você cria uma quantidade muito grande de projetos, mas você não dá uma estrutura, né, funcional maior a eles, né? Então a gente estava fazendo uma pesquisa aqui, que está parada um pouco, de ver a sinergia e a convergência entre projetos, né, para tentar, de alguma forma, estimular projetos mais estruturados, mais amplos, mais fortes. Né? Por exemplo, a gente tem, né, muitos projetos no campo da educação. Aí você vai ver, é um projeto que tem uma finalidade em uma escola e um outro projeto com uma finalidade muito parecida em outra escola, né? E não pensar uma estrutura de um projeto que tem uma organicidade maior, uma capacidade de intervenção maior. Né? Esse é um desafio muito grande, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisaria pensar, né? Não sei se também eu nunca coloquei isso em discussão muito abertamente, assim, para ver até que ponto isso é de fato importante, né? Então, mas eu acho que a gente precisaria pensar em grandes projetos de extensão, né, que coloquem uma quantidade de gente, de recursos maior, para que eles tenham uma capacidade de intervenção maior, né? Seu microfone está desligado. E possam também ter mais visibilidade também, mais né? Visibilidade também. Professor Alisson, aí, assessor de extensão do campus de Floriano, está querendo aí fazer um comentário, uma pergunta? Fica à vontade, professor. Obrigado, professora Cleânia, professor Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco hoje, por conta da pertinência de sua fala. Muito, muito legal. Aí é o seguinte, eu queria saudar a liberdade e saudar a coragem que, no início da sua fala, a coragem por exercitar a liberdade de se posicionar frente a uma coisa tão ruim que fere a autonomia universitária. Estou junto com você e acredito que boa parte de toda a comunidade acadêmica nacional comunga desse pensamento. Então, antes de fazer minha pergunta, eu passei aqui sua fala rabiscando um monte de coisinhas e tal, e tendo muitas ideias associadas a ela. Eu queria saudar aqui alguns professores, relacionando eles com alguns dos ODS. Professor Marcos Lira, porque eu vejo na universidade a extensão ela é marcada por alguns professores que levantam bandeiras, né? Não que outros não tenham, mas eles são reconhecidos e a gente pode observar. Professor Marcos Lira, que compôs aqui uma das coordenadorias da Pró-Reitoria de Extensão, associando ele ao ODS número 7, da energia limpa e acessível. A professora Kelsey, que é assessora de extensão do campus de Bom Jesus, associando ela ao ODS 12, que é do consumo e produção responsáveis. Ela trabalha nessa área
associada à agricultura familiar, com extensão. A professora Patrícia Nápoles, que está conosco no chat do YouTube, nessa transmissão, e associando ela ao ODS 4, que é a educação de qualidade, especialmente falando no curso de extensão de formação de professores em educação ambiental, que fez com que o mês de outubro, todos os dias praticamente, a gente tivesse formações de ótima qualidade para que a gente tenha melhores educadores em educação ambiental. A professora Letícia Caroline, que é de lá do campus de Floriano, onde eu trabalho, associando ao ODS número 5, que é de igualdade de gênero. Ao professor Igor Leonardo, também meu colega da enfermagem, ele é professor da enfermagem, eu da biologia, associando ele ao ODS número 3, que é de saúde e bem-estar. Professor Igor Leonardo, que tem um projeto de extensão sobre vacinação, e nessa pandemia vacinou mais de 2.000 idosos dentro de casa. Esse foi também para a linha de frente, fazendo a vacinação contra a gripe nos idosos que não podiam sair de casa, além de outras 5.000 pessoas que ele, o professor Erison Val e os alunos da enfermagem de Floriano foram vacinar em Floriano. É um trabalho exemplar de formação de agentes de saúde nessa área de vacinação com educação também de qualidade. E o professor Laurielson Alencar, também de Floriano, associando ele ao ODS número 8, que é do trabalho decente e crescimento econômico, porque ele trabalha com as abelhas e formação de apicultores. Então, são todos os ODS, a gente poderia elencar aqui vários professores da UFP, e por isso que eu saúdo a pertinência de sua fala, para que a gente possa identificar nos nossos colegas o que eles estão fazendo, sabe? Coisas excelentes estão sendo feitas, e essa questão de integrá-los é um desafio que a gente precisa também encampar na nossa universidade. E aí, professor, considerando que o senhor colocou na sua apresentação que 111 das mais de 160 metas dos ODS estão ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico, à formação e capacitação humana e técnica, e à potencial participação das universidades nesse processo. Também considerando que o período pandêmico ele tem que se caracterizado por uma aceleração social no que diz respeito ao desenvolvimento ou mesmo aprendizado de habilidades muito estreitamente relacionadas com as metas dos ODS. E considerando também que a ONU considera o acesso à internet um direito humano, assim como educação, saúde, água, aí eu pergunto, quais são as suas impressões e suas críticas ao papel das instituições de ensino superior e a sua particular relação com a operacionalização ou implementação das estratégias voltadas à ODS durante o período pandêmico? Como é que tem sido a sua visão sobre as universidades e a sua, em especial, sobre a participação das universidades nesse desenvolvimento? Olha, obrigado pelos comentários, né? Acho que esse exercício que você fez de nomear as pessoas, acho que é muito importante também, né? De colocá-las, né? Destacá-las, porque... e aí eu vou conectar isso com o que eu vou dizer agora, da sua pergunta, né? Eu acho que durante a pandemia, o surto, né? As universidades, elas ganharam uma repercussão, ganharam um certo destaque, né? Em razão daquilo que foi desenvolvido para lidar com a pandemia no curtíssimo prazo. Né? Por exemplo, muitas universidades foram celebradas por terem desenvolvido, né, respiradores mecânicos rapidamente, a UFPB foi uma, né, por terem se colocado também como espaço para teste diagnóstico de Covid, a UFPB também fez isso, né? Produção de álcool, sanitizantes, né? Então, a universidade recebeu esse espaço, né, na mídia como algo positivo. Mas o que a gente não vê, efetivamente, é que o cotidiano da universidade é esse, né, de trazer, né, respostas e soluções. Né? O caso que você menciona do colega que tem um projeto de extensão sobre vacinação, né, eu, pelo menos, não sei se ele ganhou essa repercussão, mas é um projeto que merece repercussão durante todo o período, durante todo o tempo, não só em momentos
de pandemia, né? Merece reconhecimento não só durante o período de uma pandemia, né? Eu acho que essa é uma dimensão que falta à nossa sociedade e falta a nós também na universidade, também acho que é importante dizer isso, né? De reconhecer e de nos reconhecer também como atores importantes para, né, para todo o tecido social, né, para todas as dimensões daquilo que envolve a nossa sociedade, né? Então, durante a pandemia, a gente teve esses destaques pontuais de feitos das universidades, mas, na verdade, o que a gente precisa mais é entender essa relação mais estrutural da universidade com a sociedade, né? Projetos voltados, né, de geração de emprego e renda, que são atividades cotidianas nossas, né, e que, nesse momento específico da pandemia, foram ressaltados em alguns deles foram ressaltados, né? Agora, no que diz respeito ao ensino também, acho que eu, pelo menos, e a UFPB, nós somos pegos assim como se diz, de calça curta, né? Porque a gente estava finalizando um primeiro semestre, um semestre letivo, quando tivemos que ir para o ensino remoto, e foram muitas caneladas, eu diria, né? Eu não faço uma crítica direta à gestão da universidade, porque acho que isso foi um problema que nos pegou de supetão de uma forma de que dificilmente teríamos condições de sermos mais, de agir muito melhor naquilo que diz respeito ao ensino apenas, né? Mas eu acho que, de alguma forma, como você perguntou, né, acho que uma das suas questões, se a gente tem algo para aprender desse período, é nos fortalecermos como instituição, né, em virtude daquilo que ficou muito claro do papel das instituições federais de ensino superior, né, para a sociedade, né? E aí eu acho que essa é uma exigência que nós temos que fazer para nós mesmos, né, de nos fortalecermos como instituição, né, e garantirmos, né, e aí de novo autonomia, né, para que a gente possa produzir aquilo que de fato nós fazemos e fazemos muito bem feito, e a pandemia deixou isso muito muito claro, né? Sem, obviamente, querer também negar a existência de problemas, né, que nós temos, obviamente, mas acho que se tem alguém que sabe como resolvê-los, somos nós, né? Podemos pensar respostas e soluções para os nossos dilemas e nossas dificuldades também. Não sei se eu te respondi exatamente, mas eu acho que esse é um pouco do que eu gostaria também de falar nesse momento, sabe? Muito obrigado, prof. O professor Obrigado. está lembrando aqui que a gente já estourou o nosso tempo, né? Sim, sim. Professora, seu áudio está desativado. Está sem áudio. Esqueço toda vez. Achei interessante, né, a fala do professor Alisson, ele destacando alguns professores que realmente apresentam projetos, desenvolvem projetos nessa área, né, que precisam realmente serem destacados, e eu não tinha feito isso porque, como eu disse, a gente está nesse mapeamento, e, na verdade, viu, professor, nós ficamos muito felizes em saber que 80% dos nossos projetos estão relacionados às ODS. Então, eu terminei não citando, porque, na verdade, são muitos os projetos de extensão que nós temos na UF que estão relacionados aos ODS. E mais ainda, como foi mesmo dito por você, né, os objetivos e as metas, elas estão tão interligadas que a gente não consegue definir que um projeto num único objetivo. Então, o que a gente tem percebido nesse mapeamento é que muitos projetos de extensão, eles, na verdade, atendem à meta 1, ao objetivo 1, ao objetivo 2, ao objetivo 3, né, porque eles estão muito interligados. Então, foi mais nesse sentido que eu não fui destacando, por conta de que hoje a gente vê um número muito expressivo na UFP de projetos desenvolvidos alinhados aos ODS, né? Mas, assim mesmo, vale a pena ressaltar esses professores, acrescentaria a Valéria Silva, que tem um projeto, que coordenou um projeto durante muito tempo, relacionado a agricultura familiar, professor Miguel Cavalcante, a professora Adriana Galvão, com o seu esposo Alexandre dos Anjos, também projetos nessa área. Então, na verdade, são muitos. Pessoal de Picos também, né, tem muito trabalho na área da soberania,
né, alimentar. Então, assim, estamos felizes, né, com esse mapeamento que a gente já começou a fazer e os resultados, e esperamos, né, que a gente possa ampliar isso, né, cada vez mais. Era isso. Tem mais alguém que queira falar? Professora, nós já estamos com 47 minutos além do tempo e temos as oficinas agora. Então, a gente vai precisar... Tá certo. Então, professor, você poderia dar suas palavras finais para a gente? Então, para não tomar muito mais o tempo de vocês, eu queria só agradecer o convite, acho que foi muito interessante, né? Temos muito trabalho a fazer, acho que a colaboração entre as instituições vai ser fundamental para que a gente possa aprender com, né, o que já tem sido feito, com os erros de uns. A gente tem muitos erros para contar também, se vocês quiserem, no processo de construção dessas plataformas e tal, para evitar que vocês passem pelas mesmas dificuldades, né? Agradeço imensamente o convite, né, e fico à disposição aqui no que precisar para a gente estreitar esses laços. Espero em janeiro poder estar aí presencialmente. Tá? A gente que agradece, professor, muito boa, muito rica a discussão, e vamos continuar, né, com o nosso diálogo aí, vamos precisar sim da experiência da Universidade Federal da Paraíba nesse mapeamento e na construção desse portal. E aí, para quem não está sabendo, em janeiro ele vai vir para um curso de especialização, né, que eu estou coordenando sobre direitos humanos, educação, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Ele vai fazer a aula inaugural do curso, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, e agora a gente se despede desse momento. Continue conosco, professor. Nós agora vamos... Professora Cleânia. Professor Écio, acho que agora é com o senhor, para a gente dar tchau. Pode, né? Encerrar. Pronto, então são os imprevistos, né, que acontecem dentro desse novo formato. Tá? Então, parabenizar o professor Henrique pela excelente palestra, muito esclarecedora, muito interessante, né? Agradecer a todos que participaram desse evento, né? E agora nós vamos correndo aqui para as outras salas das nossas oficinas. Professor Henrique, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, tá? Foi muito gostoso para a gente tê-lo aqui conosco. Agradecer a todos, né, que participaram, direto ou indiretamente, ao pessoal da Superintendência de Comunicação, da STI, professor João, professor Tássio, Alisson, Kelsey, Raimundo, e a todos os demais que estiveram conosco nesse momento. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos aí. Até mais.